Existe uma ideia muito forte de que a ciência se baseia num pilar fundamental, a reprodutibilidade, a noção de que um experimento válido tem que poder ser repetido. Mas e se esse pilar não for tão sólido assim como se imagina? A questão é, será que esse critério é mesmo tão absoluto? O conceito em si parece bem simples, né? Se uma descoberta é real, então qualquer cientista em qualquer lugar do mundo com as mesmas ferramentas deveria chegar exatamente no mesmo resultado. E o contrário também valeria. Se um experimento não pode ser repetido, isso já acende um sinal de alerta. É visto como um indício, talvez até de pseudociência. Tá, mas será que na prática, no dia a dia, a ciência funciona de um jeito tão linear? A verdade é que, quando a gente olha de perto como a ciência é feita de verdade, tanto hoje quanto no passado, a resposta. Bom, a resposta pode surpreender. E o primeiro grande desafio para essa ideia de reprodutibilidade total vem de campos inteiros da ciência. Áreas que, pela sua própria natureza, simplesmente não se baseiam em experimentos que podem ser repetidos. É só pensar, por exemplo, na cosmologia, que estuda o Big Bang, ou na paleontologia, investigando a extinção dos dinossauros. O que esses eventos têm em comum? Eles são únicos, irreversíveis. Aconteceram uma vez e pronto. Não tem como recriar o Big Bang num laboratório para confirmar uma teoria, certo? E mesmo assim, ninguém em sã consciência diria que cosmologia ou paleontologia não são ciência. E aqui está o ponto-chave. A força, a robustez dessas ciências vem de outro lugar. O que elas fazem é construir seus argumentos juntando diferentes tipos de evidências. Pensa só, fósseis, dados geológicos, radiação cósmica de fundo, são pistas que vêm de fontes totalmente independentes, mas que apontam para a mesma conclusão. E essa convergência de evidências pode ser tão poderosa, tão convincente, quanto um experimento que se repete várias vezes. Ok, mas o desafio não se limita a essas ciências históricas, não. O mais interessante é que, mesmo naqueles campos que, em teoria, deveriam ser o paraíso da reprodutibilidade, a realidade é bem mais complicada. Estamos falando de quê? De áreas como a biomedicina, a psicologia, as ciências sociais, lugares onde o experimento controlado é a ferramenta número 1. Só que mesmo ali, aquele ideal de uma replicação perfeita muitas vezes não bate com a prática do dia a dia. E para ter uma ideia do tamanho disso, olha só esse número. Uma pesquisa enorme, publicada na revista Nature, ouviu mais de 1.500 cientistas. O resultado foi impressionante. Mais de 70% deles disseram que já tentaram reproduzir os experimentos de outros pesquisadores e falharam. E o problema é ainda mais profundo, porque nessa mesma pesquisa, mais da metade dos cientistas admitiu uma coisa que é bem surpreendente. Eles já falharam em reproduzir os seus próprios resultados. Isso mesmo. O que isso mostra é que essa dificuldade de replicar as coisas é um fenômeno super comum, faz parte do jogo da ciência. Essa situação toda ficou conhecida como a crise da replicação. A gente tem, então, taxas altíssimas de falha na reprodução, seja de experimentos dos outros, seja dos próprios. Mas o mais curioso é que, mesmo com tudo isso, a maioria dos cientistas continua confiando na literatura científica publicada. Isso é um sinal bem claro de que a própria comunidade científica entende que uma falha na replicação não invalida de forma automática uma pesquisa ou uma área inteira. Afinal, vamos ser lógicos, se não conseguir reproduzir algo fosse a mesma coisa que pseudociência, a gente teria que simplesmente jogar fora grandes partes da medicina moderna e da psicologia, e isso claramente não faz o menor sentido. Então fica a pergunta, por que é tão difícil replicar um experimento? A resposta, no fundo, é que um experimento não é como uma receita de bolo, uma lista de passos abstratos que se pode seguir mecanicamente e esperar o mesmo resultado sempre. Na verdade, cada experimento é um evento único. O resultado dele depende de um monte de coisas. Das condições materiais específicas, sabe? Daquele reagente daquela marca, dos instrumentos que têm uma calibração particular, das habilidades tácitas, aquela mão que o pesquisador tem, e até do ambiente do laboratório. Por isso, replicar não é só copiar. É um processo muito mais complexo, que envolve pessoas e contextos. E tudo isso nos leva a um dilema que os filósofos da ciência chamam de regresso do experimentador. Imagina a situação, uma réplica falha. A dúvida que fica é, o problema estava na teoria original ou será que foi na execução desse novo experimento? Não dá para saber de cara. Isso mostra que a falha na replicação é, na verdade, parte da estrutura da ciência. Não é necessariamente um sinal de erro ou, pior, de fraude. E aqui entra um fator social que é super importante.
Todo mundo já ouviu falar do viés confirmatório, aquela tendência de a gente procurar o que confirma o que já se acredita. Mas existe o oposto, que é o viés refutatório. O que é isso? É a tendência de aplicar testes muito mais duros, muito mais severos, para hipóteses que são novas ou que desafiam o que todo mundo já aceita. Nesse cenário, uma falha na replicação pode, na verdade, ser um reflexo dessa, digamos, hostilidade do sistema, e não uma fraqueza da teoria em si. Então, no fim das contas, qual é o veredito sobre esse critério da reprodutibilidade? Bom, quando a gente analisa a ciência como ela é praticada no mundo real, fica claro que esse critério, usado de forma rígida, é bem problemático. Porque, se a gente levar essa regra ao pé da letra, as consequências são graves. Não só deslegitima áreas inteiras, como a paleontologia e a cosmologia, como também acaba sufocando a inovação em campos novos que ainda estão desenvolvendo os seus métodos. A reprodutibilidade acaba se transformando de um ideal, de algo a ser buscado, numa arma para descartar pesquisas antes mesmo que elas possam amadurecer. Resumindo a história toda, por que esse critério de reprodutibilidade universal falha? Primeiro, porque ele assume que existe um método científico único e monolítico, o que não é verdade. Segundo, ele ignora a legitimidade de toda a investigação histórica. Terceiro, ele simplesmente passa por cima da realidade empírica, da crise da replicação que a gente viu. E, por último, ele não leva em conta os vieses institucionais e as dinâmicas sociais que decidem como e o que é testado. Isso tudo nos deixa com uma questão fundamental, né? Se a reprodutibilidade perfeita não é essa linha divisória mágica, então o que realmente define um trabalho científico? Como se distingue ciência de outras formas de conhecimento? A resposta, ao que tudo indica, não é um critério único e simples. É uma visão mais complexa, uma que valoriza a convergência de múltiplas evidências, o debate rigoroso entre os pares e, talvez o mais importante, a capacidade que a ciência tem de se autocorrigir com o tempo. A verdadeira força da ciência talvez não esteja em uma regra inflexível, mas sim nessa busca incansável e sempre em evolução por entender o mundo.